Olá, alunos, olá, familiares, aqui com vocês, professor Alex, para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos micro-organismos. Prepara o teu material, lápis, caderno, borracha, anote tudo que no final nós temos o desafio para vocês fazerem, ok? Vamos lá aprender. Gente, nas aulas passadas, nós falamos sobre os micro-organismos, protozoários, vírus e as bactérias. Destacamos eles como causadores de doenças. Mas e aí? Será que os micro-organismos só causam doenças? Que outra importância tem esses seres? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Preste bem atenção. Uma das principais importâncias dos micro-organismos, nós vimos em aulas passadas sobre os seres decompositores, que eram bactérias e os fungos. Esses micro-organismos, eles realizam algo muito importante para os ecossistemas. Por quê? Eles realizam e ajudam em dois ciclos, que é o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Como isso acontece? Os micro-organismos, eles retêm no solo o carbono. Nós falamos sobre a fotossíntese, que é um processo em que as plantas realizam, tá ok? E quando acontece isso, os seres que morrem, o material que morto, certo? Os decompositores transformam esse material no carbono, que vai para o solo e do solo vai para as plantas. Acontece também com o nitrogênio. Quando se há chuva, né, as chuvas levam para o solo o nitrogênio. E os seres microscópicos, ele mantém o nitrogênio no solo. E isso facilita principalmente para a agricultura. No processo da agricultura, né, no desenvolvimento dos vegetais, os micro-organismos exercem um papel importantíssimo. Ele auxilia tanto no crescimento das plantações, né, capturando o carbono que está no solo, e assim o processo continua. Dessa forma também acontece o melhoramento da resistência das plantas para as pragas. Então, a importância que eles têm na agricultura é muito grande para que todas as plantas se desenvolvam e cresçam cada vez mais. Outra importância que os micro-organismos têm é sobre a fabricação de alimentos. O processo de fermentação ocorre quando os micro-organismos obtêm energia das células. E em outras palavras, o processo de fermentação permite a decomposição de substâncias orgânicas complexas, como por exemplo, o processo de fermentação é utilizado na produção de laticínios, na produção de bebidas alcoólicas como cervejas, e também para manter alimentos conservados. Alimentos como queijos, azeitonas, salsicha, chocolate, né, são feitos a partir da ajuda de bactérias e leveduras. Então veja como é importante, como os micro-organismos estão tão presentes no nosso dia a dia. Outra importância dos micro-organismos, principalmente as bactérias, é na fabricação de remédios. Olha só, os micro-organismos também têm esse grande papel. Eles são usados também na indústria, na produção de antibióticos, vacinas e insulina, bem como para fazer o diagnóstico de doenças. Você sabia disso? É bem interessante, né, pessoal? Como os micro-organismos eles participam do nosso dia a dia. Entenda um pouco mais, veja só. Você sabia que no nosso corpo também há micro-organismos?
Alguns especialistas dizem que, se brincar, há mais bactérias no nosso corpo do que células. Há bactérias no nosso cérebro, coração, intestino e em outros órgãos. O grupo de bactérias ou a população desses micro-organismos é chamado de microbiota, tá? Temos bactéria na boca, né? Pois evita a proliferação de outras bactérias. E há também bactérias na nossa pele, tá? Que estabelece um certo equilíbrio. Agora eu queria destacar para vocês na aula de hoje a microbiota ou a flora intestinal, que são um grupo de bactérias que há em nosso intestino e também no nosso estômago. Vejam como eles são importantes para a nossa saúde. A microbiota, ela auxilia na absorção de nutrientes, produz proteínas e vitaminas, evita a proliferação de agentes patológicos, protege o nosso intestino de outras bactérias, previnem infecções e ajudam a combater doenças do cérebro, como a depressão e ansiedade. Por isso que é tão importante, pessoal, cuidarmos bem do nosso intestino, nos alimentarmos com alimentos que ajudam no bem-estar do nosso intestino. Outro ponto bem importante da utilização das bactérias é na questão da conservação dos alimentos. E é por isso que, nesse momento, eu trago o nosso desafio, ok? Junto com alguém de sua família, você vai fazer uma lista de compras de produtos que vocês costumam consumir, escrevendo os nomes ou desenhando. Depois circule produtos, tá, que necessitam dos micro-organismos para serem feitos ou conservados. Peça aí a ajuda dos seus familiares, sua mãe, sua avó, e façam esse desafio, tá ok? Muito interessante todo esse assunto sobre os micro-organismos. Nossa aula está terminando, tá? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!